Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, um dos assuntos mais discutidos recentemente, por conta das reportagens publicadas pelo Intercept e agora também pela Folha de São Paulo, sobre conversas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, é a questão dos vazamentos. Como documentos vazados devem ser tratados pelo jornalista? A questão dos vazamentos é um dos problemas éticos mais importantes e mais antigos que o jornalismo tem. Porque existe aí uma contradição de direitos. O direito do Estado de manter determinadas informações em sigilo por motivos ou de segurança nacional ou de interesse do governo, e o direito do jornalismo de divulgar fatos que são do interesse público. Muitos casos importantíssimos na história contemporânea foram possíveis de serem resolvidos apenas por causa de vazamentos. O mais famoso deles, provavelmente, o caso Watergate, em que se descobriu uma vasta rede de financiamento ilegal de campanha pelo Partido Republicano do então presidente Nixon, graças às informações que uma fonte off the records passava para o jornalista Bob Woodward, do Washington Post. A questão, para mim, se resume em apenas um princípio. O princípio de que a missão, o dever de manter o sigilo pertence ao Estado. E o jornalismo não tem que se curvar a isso. O jornalismo, é claro, não pode participar de atos ilícitos para obtenção de informações. Atos ilegais não podem ser a fonte de nenhuma informação que o jornalismo depois vá veicular. Mas se as informações são obtidas por alguém de forma ilegal e chegam ao jornalismo, isso não é impeditivo da sua divulgação se ela for de interesse público. O que o jornalismo tem que fazer é se certificar de que as informações são corretas, são verdadeiras, estão de acordo com os fatos e se elas são de interesse do público. Se são do interesse público, então elas devem ser publicadas. O senhor já citou o Watergate, mas a gente tem também outros casos importantes, como os documentos do Pentágono, mais recentemente o Wikileaks, os Panama Papers. E em todos eles sempre tem uma disputa de narrativas entre o Estado e entre o jornalismo. De que maneira isso fortalece a democracia, professor? Eu acho que fortalece a democracia na medida em que diversos acontecimentos que prejudicavam a sociedade, que prejudicavam os interesses, às vezes, do próprio Estado, são revelados e são contidos. Você citou algumas dessas situações, por exemplo, o Panama Papers, em que um número grande de pessoas de vários países mantinha contas ilegais na Suíça, muitas delas eram provenientes, os recursos eram provenientes de atos ilícitos ocorridos em seus países e que só foi possível descobrir graças ao fato de que houve vazamentos. É claro que o melhor, o ideal para o jornalismo é não precisar se valer nem de vazamentos, nem de fontes off the records. Fortalece muito mais o jornalismo se toda a sua missão é cumprida com as pessoas que são as fontes se identificando e com a maneira como os dados foram obtidos transparentemente revelados ao público. Mas nem sempre isso é possível. E quando isso não é possível, o que mais importa é pensar no interesse público e fazer com que as informações necessárias para a manutenção e o fortalecimento das instituições sejam conhecidas por todos. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.